Olá, ouvintes do Pode Saber, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Ampliando os Saberes. Hoje vamos discutir um tema muito atual e que está cada vez mais presente no cotidiano escolar, as tecnologias digitais na educação. A proposta do episódio é refletir sobre como o avanço tecnológico tem impactado a educação, especialmente na rede municipal de Juazeiro do Norte. Eu sou o professor Ronaldo Freitas e para conversar sobre isso estou com o professor Marcos Xavier, assessor técnico da SEDUC, que possui uma ampla experiência na área de educação e tecnologias digitais. Também estou aqui trazendo o diretor da Escola de Saberes, Felipe Aldevino. Bom dia, Ronaldo Freitas, a todos os ouvintes. É uma discussão bem importante essa que vamos falar hoje sobre a tecnologia digital e espero que o bate-papo seja bem distraído e bem esclarecedor. Bom dia, pessoal que está ouvindo aí o nosso Pode Saber. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Marcos. Esse é um tema que, para a gente, ele é muito familiar, porque a gente já vem desenvolvendo algumas ações a nível de SEDUC, né, trabalhando com as tecnologias digitais, e a gente vai compartilhar um pouco dessas experiências, desses conhecimentos, para a gente poder discutir de que forma a tecnologia pode nos ajudar a aprimorar o processo educacional. Para começar a nossa conversa, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a relação entre as tecnologias digitais e a educação básica. Como essa relação tem desenvolvido nos últimos anos? Então, a educação, ela sempre está ali contextualizada dentro do cenário social, econômico, político. E aí essas mudanças que acontecem a nível da sociedade, elas impactam diretamente na escola, né? No caso das tecnologias, a gente tem visto isso afetando principalmente na questão da forma como a gente tem acesso à informação, a forma como a gente tem acesso ao conhecimento, né? Porque antes a gente tinha só a escola como referência para aprender. Agora a gente tem aí toda a rede de computadores disponibilizando o máximo de informações a nosso dispor. E a gente já tinha isso antes da pandemia, né? Já era algo que já vinha acontecendo, mas a pandemia acabou sendo um salto, um empurrão, aquele empurrão forçado que a gente teve que se adaptar depois que o barco já estava andando. E aí foi onde eu acho que a tecnologia na educação básica ela teve um impulso maior, né, Marcos? Isso, a pandemia deu essa alavancada, né? Porque a tecnologia que a gente usava antes da pandemia, né, nós professores estávamos acostumados, era o quê? Era a tecnologia do giz, quadro negro, depois pulou um salto, foi o quadro branco, pincel e de repente o quê? Quadro digital, né? Então hoje nós temos o quê? Acesso a vários livros em PDF. Para eu ter acesso a um livro, eu preciso o quê? Um dispositivo como um smartphone, um computador, e a gente tem acesso à biblioteca, uma biblioteca imensa, né? Marcos, e aí é interessante que assim, antes da pandemia a gente escutava muito as pessoas falando: todos os alunos hoje têm celular, o celular é um vilão dentro da sala de aula. Aí de repente chega a pandemia e o celular ele é colocado como um protagonista porque todo o processo de educação foi mediado por ele, né? Como é que tu vê essa relação do uso do celular, das tecnologias e do próprio processo mesmo assim, de educação? Existe uma lei estadual que proíbe o uso do celular em sala de aula, né? E depois essa lei foi discutida para a questão do uso do celular já ser possível através do quê? Da prática pedagógica. Se for para fim pedagógico, então a gente pode utilizar o celular, o aluno pode utilizar o celular nesse sentido, né? Então, a forma como a gente deve usar esse dispositivo é que tem que ser discutido no meio, na classe docente, né? Como a gente vai usar esse dispositivo e conscientizar os alunos para usar de forma correta, né? Eu acredito que é o ponto inicial para a gente começar a usar esse dispositivo nas escolas. E aí é um ponto que acaba entrando a questão da formação de professores, né? Porque os estudantes eles já vêm com essa facilidade de acesso, de manuseio dessas tecnologias, principalmente no smartphone, mas muitos professores não têm essa habilidade porque foi criado num período analógico, que a gente tinha acesso ao conhecimento de forma escrita, né? Então, até para os professores tem sido um processo assim que não é tão fácil porque precisa primeiro passar por uma formação, aprender a lidar com essas tecnologias para poder fazer essa mediação com os alunos, né? E acho que você tem muito essa experiência porque a gente começou
o nosso trabalho com as tecnologias aqui na rede municipal, justamente com o processo de formação. É isso? Formando as pessoas que iriam mediar esse processo dentro da escola, com os alunos. Aí fala um pouquinho como foi essa experiência da formação para as tecnologias, que você que teve esse contato muito mais direto com os professores, com os profissionais da rede, como que você sente essa adesão, né, dos profissionais ao processo da formação, a familiaridade com o próprio uso da tecnologia? Nós usamos a questão das ferramentas Google, né? Foi necessário fazer uma formação com as ferramentas Google, aliás. Um dos aplicativos que a gente usava muito da Google, e a gente usa muito, é a questão do e-mail, né? A gente acredita que o Google só oferece aquela ferramenta que é o e-mail, mas o próprio e-mail, o uso da gente é muito limitado. A questão de enviar e receber mensagem, né? Mas tem outras funções o e-mail. Então, a formação que foi dada, por exemplo, é a questão do Google Forms, é uma maneira da gente economizar papel, fazer atividade com os alunos. O Forms, né, o Google Forms, é uma ferramenta que a gente pode fazer várias atividades com o Google Forms, né, uma pesquisa socioeconômica do aluno, fazer atividades, avaliações, e ele já dá uma resposta imediata, né? Então, a ideia inicial foi essa, a gente dá uma formação do uso dessas tecnologias, né? Aliás, desses aplicativos da Google, que a gente já tem, o município já tem a conta institucional desde 2018, mas estava um pouquinho assim esquecida, a gente não tinha essa formação. É necessário, né? Ainda é necessário a gente continuar sempre como professor tendo formações para o uso dessas tecnologias. Existem hoje várias plataformas, né? Temos o Canva, que é uma ferramenta que o professor pode usar para editar vídeo, fazer slide, atividades, né? Como você tem falado aí, são muitas ferramentas que a gente tem disponível, né? Geralmente a gente associa muito, vamos inserir a tecnologia. Para muitas pessoas é só trazer o computador ou acesso à internet. Ou ainda, se pegar um público um pouquinho mais antigo, a tecnologia é trazer um slide, né? E aí, quando você traz esses exemplos de outras tecnologias, como as ferramentas do Google, né, que são várias ferramentas para serem utilizadas no processo educacional, o Canva e outras ferramentas como a inteligência artificial, a gente vê que a potencialidade da tecnologia ela vai muito além daquele princípio que algumas pessoas acham que ainda é só aquilo, que é só ter acesso ao celular ou ter acesso à internet ou usar um slide, né? E aí, por exemplo, eu posso utilizar um slide, estar usando uma ferramenta tecnológica, mas ao mesmo tempo eu posso estar num processo mais tradicional de transmissão do conhecimento. E aí, quando a gente começa a entender essas outras ferramentas, começa a se apropriar, a gente pode pensar outras formas de se trabalhar essa tecnologia na escola também. Então, não é apenas a inserção da tecnologia ou da ferramenta digital em si, mas a partir dela repensar outras estratégias, outras metodologias. E aí um exemplo disso é o projeto de matemática que você vem desenvolvendo com os alunos da rede, que aí seria até interessante você falar um pouco sobre como vem sendo essa experiência, mostrando que não é só o uso da tecnologia, mas é uma outra percepção do próprio processo de aprendizagem, que os alunos são colocados como protagonistas, eles fazem uso dessa tecnologia como uma forma de desenvolver melhor outras habilidades mesmo, assim, de fala, de oralidade, do próprio processo da matemática. Então, acho que é um ponto interessante para você falar para os nossos ouvintes. Uma coisa que nós, professores, temos que saber, assim, a gente tem que saber usar a tecnologia, né? O uso de um jogo, por exemplo, né? Mas para não ficar só na parte recreativa com os alunos, né? Tem que ter a parte mesmo de instrução, né? De aprendizagem. No caso do projeto que você fala, o nome do projeto é Decathlon, né? Eu trabalho em 3 escolas desenvolvendo esse projeto, que é na escola Edivar, Pelúzio e Tarsila. Eu tenho um encontro com os alunos. O encontro que eu tenho com os alunos, a gente estudar a matemática, a gente trabalha a matemática, digamos assim, 10 vertentes, né? 10 pontos que a gente trabalha a matemática, trabalhamos com alguns softwares, por exemplo, o GeoGebra, que é o carro-chefe do projeto, é um software que é um dos mais utilizados no mundo, na parte educacional. Planilhas eletrônicas, né? Como a gente pode usar as planilhas eletrônicas, a mais conhecida hoje no mundo é o Excel, mas a gente utiliza outras 2, que é a planilha Google e também a planilha do WPS. E a ideia é isso. Como, por exemplo, edição de vídeo é outro ponto que a gente trabalha no nosso projeto. Como os alunos fazem edição de vídeo abordando determinado conteúdo que a gente estuda no projeto, né? Ligado à matemática. Mas também isso não limita só a matemática, né? A ideia é que aquele aluno que participa no caso, uma das ações do projeto é o laboratório de matemática.
Então, se o aluno ele participa ali no laboratório de matemática e a gente trabalha a parte de edição de vídeo, mas ele pode fazer um vídeo envolvendo o quê? Outras disciplinas que ele vê na escola, como artes, história, geografia, né? Mas a parte de edição ele já vai aprender ali. A gente usando as ferramentas, por exemplo, o Canva, a gente pode ver como fazer, aproveitar o editor de vídeo do Canva para produzir vídeos, né? Vídeos de apresentações. A parte dos jogos, nós trabalhamos com 4 jogos, né? Os jogos que nós trabalhamos é a Torre de Hanoi, que a gente, além de trabalhar a parte, digamos assim, a brincadeira, né? Como montar, resolver o problema, né? A parte de diversão mesmo. A gente vê a parte teórica, um estudo de sequências matemáticas. Vem o cubo mágico, que a gente entra na probabilidade, o estudo de probabilidade, o número de combinações que a gente pode fazer com o cubo mágico. E aí a gente tem o xadrez e a dama, que são jogos de tabuleiro, que a gente vai trabalhar uma parte da matemática ligado tanto a plano cartesiano, como também a parte de planilhas eletrônicas. A gente faz um paralelo à planilha eletrônica, né? E no final do projeto, a gente tem um encontro com os alunos, a culminância do projeto já é no mês de dezembro, e a gente faz uma disputa onde esses alunos vão mostrar as suas aprendizagens. Muito bom. E é interessante que esse projeto ele mostra que justamente a tecnologia ela pode ser bem utilizada para além daquilo que já é o convencional, que é o uso, por exemplo, do smartphone para fazer uma pesquisa no Google ou para utilizar a rede social, porque eu acho que esse vai ser o diferencial da tecnologia na educação, né? A gente já tem acesso à internet, quase todo mundo tem um smartphone, embora nem todos tenham o smartphone em sala de aula, mas é saber fazer o uso desses equipamentos de uma forma pedagógica. Não apenas como distração, não apenas para utilizar uma rede social, não apenas para uma postagem. E eu acho que esse trabalho que você vem desenvolvendo dentro do projeto e também das formações que vem desenvolvendo com os profissionais da rede, elas vêm ajudando bastante nessa ligação, né, da tecnologia com o processo da educação no âmbito da nossa rede municipal. Você falando, Felipe, sobre essa questão do uso, né, dessas tecnologias, lembrei agora de uma palestra que eu participei na UES, no ano 2010, onde um professor ele falava a questão do professor levar os alunos para um laboratório de informática para fazer pesquisa, né? O site da época, um dos sites que era muito usado, era o Cadê, e o Aonde, né? Aí ele dizia, olha, se eu levo uma turma para a sala, aliás, para a sala de informática, e eu peço para ele fazer uma pesquisa, eles vão lá, entram no site, eles dão um Ctrl+C, ou seja, copia aquele texto, cola e pronto, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também, dizer, visita o site e, além de, nesse site, dê o ponto de vista se vocês concordam ou não do que está no site, né? Faça o questionamento. Então é bom também a gente ter esse olhar crítico do uso dessas ferramentas, né? Não só usar por usar, mas como usar. A parte ética ela é muito importante, né? Mostrar aos alunos a questão da segurança cibernética, né? Os alunos, por exemplo, é muito comum os alunos fazer o login na escola, no laboratório, deixar salvar sua conta, outra pessoa pode entrar. Então, esses cuidados nós devemos ter, né? De como eles podem, a forma de se proteger na internet. É muito importante. Eu acredito que é o ponto inicial que a gente deve ter com os alunos quando se fala de internet, é mostrar que é um espaço que não tem, digamos assim, dono, né? E a gente tem que ter muito cuidado. Então, bora lá, pessoal. Em relação aí ao uso do celular, tablets, né, laboratório de informática, plataformas digitais, vocês acreditam que a pandemia acelerou esse processo de digitalização na educação? Com certeza. A pandemia foi o momento de dizer assim, ei, acorda, vamos lá, vamos entrar nesse mundo aqui, né? Então, vamos ter que aprender a usar o smartphone, vamos ter que aprender a usar o leitor de QR Code, vamos ter que criar oportunidades, né? Vamos ter que ser criativos, vamos ver como é que a gente vai usar. E, para isso, a gente tem que conhecer as ferramentas e saber como usar. Formação, nós temos que ter nossa formação, ou dada por algum instituto, né, ou pela secretaria que a gente trabalha, ou então a gente ir atrás. Por exemplo, hoje o campo que eu vejo muito, que eu uso muito para a minha formação, se chama YouTube, né? Lá tem muitos cursos, né? Além também de algumas universidades que oferecem também curso online. Pronto. Além dessa questão da urgência de utilizar a tecnologia, eu vejo que a pandemia também ela evidenciou um problema que permeia toda essa discussão da tecnologia, que é a exclusão digital. A gente viu realmente que nem todos os alunos tinham o aparelho celular,
Alguns que tinham, inclusive, eram aparelhos que não tinham essa capacidade de baixar vários aplicativos, de fazer leitura, por exemplo, de PDF, de gravar vídeos, de assistir o próprio vídeo no YouTube. O próprio acesso à internet, que para alguns ainda é limitado, eles utilizam muitas vezes dados móveis, né? E a gente sabe que para trabalhar em sala de aula com tantas ferramentas assim é necessário que tenha uma internet de qualidade. E aí a pandemia acabou escancarando também esse outro lado, que é da desigualdade no acesso a essas tecnologias e da exclusão que isso pode gerar a partir do momento que você vê, por exemplo, alunos que têm todo um suporte, tanto em casa, com computador e internet, como na própria escola, através de laboratórios e de recursos que a escola dispõe, enquanto tem outros alunos que ainda estão ali caminhando para começar a manusear o computador de uma forma ainda muito, muito simples. Tipo, eu lembro quando a gente começou, a nossa geração, a fazer essa transição do analógico para o digital, que começou a fazer os primeiros cursos de computação, que era como a gente chamava na época, então a gente começava aquele processo de aprender a ligar e desligar o computador. E aí a gente percebe que tem muita gente que ainda está nesse processo do básico, né, do aprender a utilizar a ferramenta, e aí é um passo que ainda precisa ser dado, né? Avançar começar a utilizar a ferramenta para começar a encontrar algumas ferramentas um pouco mais avançadas. E eu acho que esse é um reflexo da pandemia, que a gente não pode abandonar, né? Não é porque passou essa fase obrigatória do ensino remoto que a gente vai também abandonar agora as tecnologias. Eu acho que é o momento de aprimorar, aproveitar que não tem essa urgência tão grande agora e ir introduzindo isso de uma forma muito saudável, pedagógica, consciente e ética, como você falou. Agora, falando sobre o uso pedagógico dessas tecnologias, quais são os principais desafios e oportunidades para que elas sejam usadas de forma efetiva nas escolas? E qual o papel dos docentes nesse processo? Formação. Eu acredito que a palavra-chave é formação, né? A discussão entre os pares, né? Nós, professores, temos que compartilhar a nossa aprendizagem. Por exemplo, eu estou usando uma plataforma. Por exemplo, a última plataforma que eu estou usando é o Suno, né, que é uma plataforma que gera música, né? Mas aí tem todo o cuidado que a gente tem que ter com essa plataforma, a questão dos direitos autorais, né? E como usar essa plataforma de forma consciente, né? Aí outro colega utiliza o Canva, né? E dentro do Canva tem a inteligência artificial, que lá você pode usar dentro do Canva Docs, pedir para o Canva criar uma atividade por exemplo, atividade de ciências com 10 questões sobre o sistema solar, ele lá cria, né? Então, é assim, esse momento de interação entre os professores, eu acredito que seja muito importante. A gente aproveitar mais um momento de planejamento, aquele planejamento na escola, a gente sentar e discutir, né? E compartilhar. Porque são muitas plataformas, são muitos aplicativos, e quando a gente compartilha, a gente aprende com o colega. E como a escola pode apoiar os professores nesse processo de adaptação às tecnologias digitais? Bom, acho que um primeiro momento assim é a disponibilização, né, de recursos tecnológicos, né, para que os professores possam ter esse primeiro contato, essa primeira experiência, promover as formações, como o Marcos falou. Acho que a formação ela é essencial e acredito que é olhar para a realidade da própria escola, porque assim, quando a gente para observar a nossa realidade, a gente vai se deparar com estudantes que já vivenciam esse universo da tecnologia, vai perceber que a tecnologia já faz parte do cotidiano de boa parte das pessoas da escola, sejam professores, funcionários, os próprios estudantes, e ver de que forma a gente pode se apropriar desses conhecimentos prévios e construir uma nova relação com a tecnologia. Então, por exemplo, se eu estou lá na escola, eu percebo que um dos problemas que a escola enfrenta é a questão do uso do celular indiscriminado pelos alunos, para o uso de rede social, para distração durante as aulas. Então, já sei que eles têm esse acesso ao celular, têm acesso à internet, então vamos agora potencializar isso para uma atividade educativa. Então, acho que a escola pode ir lançando esse olhar, né, sobre o que a escola já tem, o que os alunos já trazem, e a partir disso ir construindo alternativas que a gente possa aproveitar aquele conhecimento que os alunos já têm, buscar esse protagonismo. Então, por exemplo, eu acho que ao invés de proibir de cara o celular, você pode entender que o aluno ele tem o acesso e ele pode ser
protagonista ali no sentido de contribuir com o professor no processo da educação. Então, eu chamo esse aluno, ensino ferramentas novas para que ele utilize junto com o celular, com o conhecimento que ele já tem, e trazer isso para auxiliar outros colegas no processo, como eu acredito que o projeto da matemática ele vem ajudando bastante nesse sentido, né? Porque os alunos eles vão pegando os conhecimentos que eles já têm, você, enquanto professor, você vai aprimorando esses conhecimentos e os próprios alunos vão se tornando protagonistas do processo de compartilhamento, né? Eles que vão gravando vídeos, vão orientando os colegas, vão estimulando os demais. Eu acho que esse é um caminho que a escola pode adotar. A escola, no seu projeto político-pedagógico, ela já tem que prever as ações que deve desenvolver nesse sentido, né? Então, o espaço, tem que ter o espaço digital na escola, né? O laboratório de informática, com equipamentos, e transformar o vilão, né? No caso, o vilão no sentido aqui que eu me refiro ao celular, numa coisa que não seja o vilão, seja um mocinho, né? Como a gente pode aproveitar esse dispositivo, né, a favor da aprendizagem dos alunos. Por fim, vamos falar sobre um ponto crucial, o uso ético e consciente das tecnologias digitais. Como as escolas podem educar os alunos para que façam um uso responsável da tecnologia? Hoje, o que está nesse momento, se chama ChatGPT, né? Então, a gente não pode esconder, a gente não pode ignorar que isso não existe, existe. Agora, a gente tem que saber como trabalhar o ChatGPT com o aluno, né? Então, para a questão de texto, é uma inteligência artificial muito boa, mas já na parte da matemática ela tem suas falhas, né? Se você colocar um problema lá, ele vai dar resultados que não é confiável, né? Então, mas a gente não pode fugir dessa realidade, como eu falei antes, né? E a gente tem que dizer como a gente usar, a gente tem que saber direcionar, né? Tem que ter discussão entre nós professores de como a gente vai colocar isso na escola, né? Porque a gente não vai dizer aos alunos que não usem, porque eles já conhecem, né? Já foi dito aqui, e é comum a gente falar que ver colega dizendo, alguém dizendo assim, meu filho, meu sobrinho, meu neto pega um celular, já sabe manusear um celular. Então, isso é uma coisa que tá no dia a dia. Então, nós não vamos esconder, né? Então, a gente tem que... Nosso desafio é dizer como usar essas tecnologias, né? Qual cuidado nós devemos ter. Acho que aí, para nós que somos professores, a gente vai para uma discussão um pouquinho mais ampla sobre essa questão ética, entendendo que, por exemplo, a gente não pode criar um fetiche em torno da tecnologia, achando que ela é a redentora de todo o processo de educação e que tudo é as mil maravilhas. Não, para a gente é interessante que a gente vá lá conhecer a ferramenta, mas entender também que ela tem suas limitações, que ela tem outras questões por trás, como, por exemplo, a questão do algoritmo, né? A gente sabe que tudo que a gente fornece de informação hoje para essas grandes empresas de tecnologia, isso tudo é utilizado como dado para essas empresas venderem nossa imagem, né? Então a gente está recebendo, por exemplo, toda hora a gente recebe uma propaganda personalizada porque nossos gostos, nosso perfil está sendo vendido para as empresas. Então, para a gente que é professor, é interessante que a gente tenha esse olhar, tenha esse entendimento, para a gente também não ir com essa ilusão de que a tecnologia ela vai ser a salvação de tudo. Mas também não ir com o discurso de contrariar, de achar que que tem que barrar o uso do celular ou a tecnologia e limitar, pronto, não, pelo fato de não ter toda a segurança digital, vou deixar de utilizar. Acho que esse não é o caminho. E aí entra a nossa relação com os estudantes. Então, vamos falar com eles sobre esse uso consciente no sentido de que a ferramenta ela não vai trabalhar por nós, ou pelo menos não deveria. Então, por exemplo, se eu tenho uma ferramenta hoje que me ajuda a construir textos, como o ChatGPT, ela não vai ser uma ferramenta que vai fazer por mim, mas que eu posso utilizar para me auxiliar na construção de um texto. E aí entra a nossa relação com os alunos no sentido dessa consciência, que eles têm que assumir esse papel de protagonistas do processo de educação deles e trazer a ferramenta como um auxílio, como um suporte que vai ajudar nesse desenvolvimento. Então, por exemplo, a inteligência artificial ela já vem facilitando muito nossa vida no sentido de construção de textos, de imagens e de várias outras ferramentas que a gente sabe que já vem sendo disponíveis. Então, vamos chegar para os alunos e orientar. Nós temos aqui a ferramenta, e aí de que forma a gente pode utilizar essa ferramenta não para fazer uma atividade por nós,
o antigo Ctrl+C, Ctrl+V, né, que a gente fazia. Muitos alunos faziam isso quando começaram a utilizar a internet. Ia lá, pesquisava, só copiava, colava. Então, agora, de que forma a gente pode orientar os alunos para que não seja só esse movimento de colocar uma pergunta no chat e já pegar uma resposta pronta? Aí entra no ponto que você colocou, por exemplo, da matemática. Nem tudo é preciso. Nas outras áreas também. Há informações que o chat ele fornece que não são necessariamente informações verídicas. Ele pega essa base de dados da internet e lança uma resposta. Essa resposta, inclusive, ela pode estar baseada em parâmetros que ferem nossos direitos humanos. Porque a maioria dessas empresas, a base de dados dela ela não foi construída aqui no Brasil, a maioria é de fora. Então, as referências em termos de construção de imagem de pessoas, de lugares, de padrão de escola, de conhecimento, não são os nossos. E aí cabe a gente refletir justamente sobre essas informações que são dadas. Que parâmetros eles estão repassando para a gente? Com base em que informações essa inteligência ela foi criada para nos fornecer essas informações? E aí entra um ponto bem interessante que é essa competência, né, que inclusive está lá na BNCC, da gente ter essa habilidade de fazer a leitura dessas informações com criticidade, sabendo diferenciar dentro dessa informação aquilo que realmente é um dado científico, um dado que a gente toma como uma verdade científica, embora não seja uma verdade absoluta, e aquilo que é apenas um conjunto de informações aleatórias que a gente encontrou pela internet. E aí entra esse processo de conscientização sobre que tipo de informação eu estou recebendo e que tratamento eu devo dar a essa informação. Então, acho que aí, nessa questão do uso consciente e ético da tecnologia, a gente pode construir muito essa relação dos alunos. Como analisar um texto que o ChatGPT disponibilizou, por exemplo. Que olhar eu lanço quando eu peço, por exemplo, uma imagem para o ChatGPT ou para outra ferramenta de inteligência artificial generativa e que, por exemplo, eu coloco lá, o Marcos pode até dar esse exemplo. Quando eu peço lá uma imagem, por exemplo, de uma criança, e aí qual é o modelo de criança que vem? Que aí é para a gente entender qual é o padrão que está sendo utilizado para construir essa referência da inteligência artificial. Eu uso para criação de imagem a inteligência Leonardo, né? A Leonardo AI. Então, quando a gente pede, por exemplo, para criar uma criança e a gente coloca uma criança, as características da criança, 10 anos e tudo, não é bem uma criança brasileira, digamos assim, né? Então, a gente tem que ser bem específico para poder dizer assim, uma criança brasileira com esse aspecto, tal, todas as características. Mas, no geral, é como você falou, já gera uma pessoa, a imagem de uma pessoa lá da Europa, não é dentro do nosso padrão, né? Em relação a esse contexto, né, um dos grandes desafios, né, é a exclusão digital. E o que podemos dizer sobre essa exclusão, especialmente em contexto de vulnerabilidade social? Como lidar com isso? Bem, a parte da exclusão, o que eu vejo é o seguinte, a gente não pode imaginar uma família que a renda familiar é um salário mínimo e você colocar como uma despesa fixa um plano de internet para poder o aluno ter acesso a esse mundo, né? O mundo da internet. Então, uma das saídas, né, o que é políticas públicas voltadas para essa questão, né? As escolas serem equipadas com internet boa e para poder os alunos eles serem inseridos nesse mundo. A exclusão digital é realmente uma questão que precisa ser discutida e enfrentada com urgência, principalmente em países com tantas desigualdades como o nosso. Chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Saber. Gostaria de agradecer imensamente a participação do professor Marcos Xavier e de Felipe Valdevino. Suas reflexões sobre o uso de tecnologias digitais na educação foram extremamente enriquecedoras. Deixando as considerações finais aí para cada um dos meninos. Bora lá. Ronaldo e Felipe, eu agradeço pela oportunidade de participar desse momento, né? Eu acredito que essa discussão ela é bem importante, né? E deve ser mais comum nas nossas escolas, né? Sobre essa questão do uso da tecnologia. Então, é sempre bom a gente ter a oportunidade de falar sobre essas tecnologias digitais,
sobre essas novas plataformas, como o próprio podcast, né? A gente está aqui fazendo uso de uma ferramenta que permite que, onde a gente estiver nessa rotina, a gente fala muito das condições sociais e econômicas, a gente vive uma rotina que todo mundo está ali trabalhando, às vezes não tem tempo de parar para estudar, para ler algo. E aí você vem uma proposta como essa, uma tecnologia que você está lá dentro do seu carro, dirigindo, ouvindo podcast, ou então está fazendo a fazer doméstico, está lá ouvindo também. E aí, por exemplo, aqui já é uma ferramenta que a gente está fazendo uso para trazer uma reflexão, trazer uma discussão sobre como a educação pode ser melhor aproveitada dentro desse contexto da tecnologia. E é muito bom estar fazendo essa discussão junto com o Marcos, porque já são muitos projetos que a gente vem acompanhando a nível de Secretaria Municipal de Educação. Desde a formação, eu lembro em 2021, a gente estava no período ainda da pandemia, sem poder ter aula presencial. E aí, dentro daquela dificuldade de conseguir formular atividades, de preparar material, de fazer uso dessas tecnologias, então ali Marcos já começou com esse trabalho de formação, né? Foram formações ofertadas para vários profissionais da rede. E aí, começando com esse básico, né, das ferramentas do Google, aprender a mexer no formulário, com planilhas, com Google Docs. E aí, depois que a gente foi voltando para o presencial, vendo outras possibilidades aí surgindo também, como os próprios laboratórios de informática, que a gente já leva uma possibilidade mais concreta para dentro das escolas, com esses profissionais formados, com essas propostas de formação de protagonismo dos próprios alunos, né? Eu acho muito interessante esse trabalho que vem sendo realizado, porque a gente vê os alunos assumindo esse protagonismo na questão da formação de outros colegas e de outros professores para as tecnologias. E eu acho que esse é o caminho, né? A gente ir fazendo a nossa parte, ir buscando a formação, ir trazendo recursos e fazendo a discussão para que outras pessoas possam também ir tomando essa consciência, entendendo essa importância dessas ferramentas e seguindo num caminho que acredito que não vai ter como a gente ignorar nos próximos anos. Porque as gerações, cada vez mais, elas vêm imersas nessas tecnologias, e se a gente não faz o processo de mediação, eles vão acabar sendo absorvidos por um uso que é mais inconsciente, que é mais voltado para a questão mesmo da distração, do lazer, da rede social. E eu acho que a gente pode fazer esse direcionamento enquanto professor, né? Orientar os estudantes a fazer um uso da tecnologia para fins pedagógicos. E aí, fazendo todo esse processo. Primeiro aprendendo, né, formando a nós mesmos para poder fazer esse trabalho de conscientização com os alunos. Então, agradeço bastante a Marcos por estar aqui conosco na Escola de Saberes, nesse episódio do podcast. Agradecer também a Ronaldo por fazer nosso processo de mediação, né? Agradecer a Vitor, que está aqui na técnica também, e que é o nosso grande colaborador nesse podcast, né? Todo esse processo só é possível graças ao trabalho dele também. E que a gente possa fazer essa discussão em outros momentos, né? Que outros professores que estão nos ouvindo agora sintam-se motivados a querer também trazer a discussão, trazer suas experiências, e quem sabe a gente faz aí outros programas com essa temática. Agradecido, pessoal. E para nossos ouvintes, muito obrigado por estarem conosco, né, mais uma vez. Não esqueçam de seguir o nosso podcast, né, para acompanhar as próximas discussões.